Rapaz, ficou topado mesmo isso, velho. Vai, coloca aí. Tuf, 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 tuf. Brincadeira, velho. É só as questões. Você vê que esse tema aqui, ele cai muito em provas. Aqui eu tô botando pra você, por exemplo, a questão de cartório, né, que caiu aqui de notário, TJPE. Caiu uma questão também na magistratura do Rio de Janeiro, prova 2024 da VUNESP, falando sobre essa função social da propriedade. E também nós temos aqui algumas questões objetivas, porque esse tema está relacionado ao uso capião, também à função social da propriedade. Professor, não estou entendendo. O que é que a gente veio fazer aqui? Velho, hoje a gente vai explorar um dos principais temas, né, do direito civil contemporâneo, que é essa função social da propriedade. Como é que ela muda o direito real do Brasil? Durante muito tempo, a propriedade ela sempre foi vista como um direito absoluto e um direito individualista. Hoje, a gente entende que ela tem que cumprir uma função social. Isso gera esse equilíbrio entre o direito individual e também o direito coletivo, e essa mudança de paradigma, ela afeta diretamente como é que a gente exerce um direito sobre um bem próprio, pessoal, mas que você agora não pode utilizar somente de maneira egoísta, vamos dizer assim. Professor, eu não entendi. É o que a gente chama de função social. Bom, vou te explicar como é que você cai em provas, como é que isso aqui cai nos últimos concursos, mas desde já, comenta aqui embaixo, né? Eu sou seu professor, me chamo Felipe Duque, sou professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica e também, né, tô comentando aqui, o que você precisar, aqui a gente estuda, né, pesquisa, faz questões, vê julgados, vê como é que cai e te ensino. Faço questão, né? Por favor, também comente se aqui está sendo útil para você, porque eu tento aqui abordar de maneira tão rápida, mas que seja de uma maneira profunda e completa para que você consiga aprender o tema, beleza? Bom, professor, o que danado é função social? Função social significa que a propriedade ela não é mais um direito que pode ser exercido de maneira egoísta, sem, portanto, considerar as necessidades de toda a sociedade. Então, o proprietário, ele continua tendo direitos, mas agora eles vêm acompanhados de alguns deveres sociais. E a gente tem uma base constitucional muito sólida, no artigo 5º, né, inciso 23 da Constituição Federal, ele vai dizer, olha, a propriedade ela tem que atender a tua função social. Então, isso não é uma recomendação, isso é uma exigência constitucional que permeia todo o sistema de direitos reais, inclusive gera consequências graves. Só para constar aqui, para você ter uma noção, quando o proprietário ele não cumpre a função social da propriedade, nós temos muitas consequências e elas podem ser inclusive bastante severas. Há uma grande escala de sanções, desde medidas que são indutivas para você cumprir ela ou até a você perder definitivamente sua propriedade. Então, por exemplo, no âmbito urbano, nós temos o parcelamento, edificação ou utilização compulsória, ou seja, o poder público municipal ele pode exigir que o proprietário de solo urbano não edificado, ele utilize ele para cumprir as funções do plano diretor. Ou então, segundo, a gente pode ter um IPTU progressivo no tempo, né? Então, se você não vai, enfim, dar uso a essa sua propriedade de maneira social, vamos já aumentar o valor do IPTU. Ou então a gente pode até desapropriar esse teu imóvel com pagamento de títulos de dívida pública. No âmbito rural, a gente pode ter a desapropriação para fins de reforma agrária, nós podemos ter vários critérios ali para ver se você está descumprindo ou não essa função social e, consequentemente, nós temos muitas consequências que podem ser aplicáveis, seja a perda da propriedade por uso capião, que é o que a gente vai explicar um pouco agora, as questões de intervenção do Estado na propriedade, ou seja, uma limitação administrativa, né? Olha, quem mora na beira-mar não pode construir mais de 5 andares lá em João Pessoa, na Paraíba, porque isso é uma limitação administrativa. Isso tem a ver com a função social da propriedade, porque as pessoas que moram ali atrás, para que elas não fiquem, enfim, sufocadas e, consequentemente, quem mora perto do aeroporto não possa ter uma construção acima de determinado andar, para que preserve, de certo modo, a sociedade ali que está, enfim, usando o aeroporto. Também você pode ter vários aspectos com responsabilização por danos ambientais e também uma perda de sua proteção possessória, por exemplo. Professor, a gente já aprofundou pra caramba, né? Veja, o conceito tradicional de propriedade, ele era definido pelos poderes chamados GRUD, G-R-U-D, ou seja, gozar, reaver, usar e dispor. O artigo 1228 do Código Civil, ele mantém a sua estrutura, mas com uma diferença fundamental. Ora, agora esses poderes de gozar, reaver, usar e dispor, eles são limitados pela essa função social. O que é o gozar? Gozar é você fruir dos benefícios econômicos do bem. O que é o reaver? É você poder recuperar a coisa de quem injustamente possua ela. Usar é utilizar o bem conforme a sua destinação. E dispor, consequentemente, é transferir, alienar ou até modificar o bem. Bom, e o que é que a função social faz? A função social, ela não elimina esses poderes, mas ela condiciona esses poderes
para o bem-estar coletivo. Ou seja, o proprietário não pode mais exercer o seu direito de maneira que ele prejudique a sociedade ou até desperdice os recursos. É o cara que, enfim, mora num condomínio, por exemplo, e a gente já viu, né, a jurisprudência do STJ já utilizou essa expressão, posso colocar aqui, de expulsão do condômino antissocial. O cara tem a propriedade, mas o cara tá vivendo em sociedade, e o cara é o cara que liga o som até tarde, o cara bagunceiro, baderneiro do nada, vive como se fosse uma casa isolada. E esse cara pode ser expulso, porque ele não está cumprindo a função social da propriedade. Ele deixa de ter a propriedade, professor, a jurisprudência começa a dizer que ele tem a propriedade, mas ele não pode morar naquele condomínio. Então, essa questão também serve de um grande latifundiário, que tem muita posse, mas ele não cumpre a função social, pode sofrer uma desapropriação para fins de reforma agrária. Então, o artigo 1229 e 1230, ele estabelece, de certo modo, que você, tendo a propriedade, não pode impedir, por exemplo, que terceiros façam uma pesquisa arqueológica, acesse a recursos minerais. Então, se você não cumpre isso, você vai, enfim, sofrer algumas restrições. Ora, talvez o principal bloco que mais cai, falando de direito civil, lato sensu, é a questão da repercussão da uso capião. A função social, ela transformou, de fato, o Instituto da uso capião, especialmente nas modalidades especiais urbana e rural. A uso capião especial urbana, né, pró-moradia, ela permite, no artigo 183 da Constituição Federal, também tem regulamentação no Estatuto da Cidade, que alguém adquira uma área de até 250 metros quadrados em uma área urbana, depois de estar 5 anos ali na posse para moradia. E aí nós temos requisitos essenciais, vou colocar aqui que sempre cai. A posse ininterrupta por 5 anos, utilização dessa moradia própria pela família, não ser proprietário de outro imóvel em uma área máxima de até 250 metros. O que é interessante é que há um julgado do STJ que ele fala que é possível o uso capião especial urbana mesmo quando o possuidor usar parte do imóvel para atividade comercial, desde que seja para sustento de sua família que reside nesse local, ou seja, o uso misto não descaracteriza essa finalidade habitacional. Além disso, a uso capião especial rural também, ela está baseada no artigo 191 da Constituição Federal, ela permite a aquisição de até 50 hectares rural após 5 anos desse trabalho produtivo. Eu também vou colocar aqui os requisitos para que você possa ver. Tem uns casos práticos também na jurisprudência, né? O caso Platina, no Distrito Federal, que o STJ decidiu que é possível o uso capião, mesmo numa área com irregularidade urbanística pendente, tá? Porque o cumprimento da função social, ele deve prevalecer, inclusive, sobre questões burocráticas. E também há um julgado do STJ quando você tem uma área inferior ao módulo rural, não há impedimento para uso capião de uma área menor que o módulo rural estabelecido, desde que haja produtividade e haja moradia. Além disso, a função social, ela também permeia os chamados direitos de vizinhança, né? Como a gente falou sobre os equilíbrios, né? Porque tem o direito de passagem forçada, né? No caso das águas, o artigo 1293 do Código Civil, ele permite, por exemplo, que um proprietário, ele construa um aqueduto no terreno vizinho para receber águas, independentemente do consentimento, tá? Desde que haja, mediante indenização prévia, o fundamento, obviamente, é a função social. O acesso à água acaba sendo um interesse superior, consequentemente, ao direito individual de exclusão, né? Também nós tivemos no condomínio edilício e na pandemia, né, durante a Covid, surgiu muito conflito sobre direito de propriedade individual e a saúde coletiva. E há decisões do STJ dizendo que os síndicos eles poderiam restringir o acesso a algumas unidades condominiais durante a pandemia, mas obviamente não de maneira absoluta, né? Mas, claro, buscando alternativas menos gravosas, né, tendo um cronograma de acesso a quem estava fazendo a reforma, por exemplo, ou enfim, né, fazendo com que você aplicasse também essa função social da propriedade. E, por fim, aquilo que a gente comentou sobre a questão das multas condominiais, né, e esse comportamento antissocial. O condômino que começa a fazer esse comportamento antissocial, ele está, de certo modo, restringindo o direito de propriedade seu em razão da função social da propriedade. Agora eu vou colocar aqui algumas questões para vocês verem, né? Primeira questão aqui da CESP 2025, gabarito aqui correto, né? Letra de lei, falando sobre que a propriedade urbana cumpre a função social, aqui desde que atenda às exigências de ordenação da cidade expressa no plano diretor. Depois eu vou colocar uma questão difícil aqui, essa questão aqui é difícil. É uma questão da DPE Espírito Santo 2023, que ele trata do REURB. O REURB também é, de certo modo, um braço da função social. Mas essa questão aqui, velho, muita gente errou. Então tenha muito cuidado, gabarito letra C, porque cobrou a lei específica mesmo do REURB. Depois eu trato de uma questão aqui da Defensoria do Tocantins, né, que é uma questão que trata sobre a ideia, né, de intervenção do poder público quando ele não cumpra
a função urbana, né, também é uma questão também que foi difícil para você ver. E depois eu trago uma questão aqui por último do TJ do Paraná, para juiz substituto, o gabarito foi letra E, né, falando sobre essas questões de quando você não cumpre a função social, você pode fazer parcelamento e edificação compulsório, IPTU ou até desapropriação, gabarito é letra E, sensacional, artigo 182 da Constituição Federal. E depois eu trago aqui mais duas questões mais dissertativas, né, discursivas. Aqui primeiro foi uma questão do DJPE 2024 da SESP, uma questão de notário, né, é uma questão muito interessante falando sobre o usucapião, esse assunto cai muito. E também é na prova de juiz substituto, né, tratando aqui uma questão da VUNESP do TJ do Rio de Janeiro. Meus amigos, espero que vocês tenham aprendido. Aqui tem um trabalho danado, enfim, sintetizar isso aqui tudo para vocês, mas função social é um tema assim que bicho cai a rodo. Em prova oral também é um tema excelente. Comenta aqui que eu quero ver o que você vai achar. Um grande abraço, fica com Deus, até mais.